Olá galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar a respeito de um dos assuntos que mais nos perguntam quando a gente conversa sobre armamento e tiro. É um assunto bastante recorrente e que sempre chegam dúvidas. Então eu gostaria de trocar uma ideia aqui com vocês, que é o assunto relativo ao alcance do tiro, ao alcance de um disparo de uma arma de fogo de determinado calibre. Obviamente não tendo aqui a intenção de esgotar o assunto a respeito desse disparo de arma de fogo, desse alcance da arma de fogo, vamos aqui conversar a respeito de alguns dados relativos a isso que possam auxiliar aí no seu conhecimento. Alguns elementos interferem diretamente no alcance de um disparo de arma de fogo. O ângulo de realização desse disparo, a carga de projeção, a carga de pólvora que vai lançar esse projétil à frente, o peso do projétil, o tamanho de cano, tudo isso vão influenciar diretamente no alcance de um disparo de arma de fogo. Todas essas distâncias, todas essas medidas, elas são extremamente tecnicamente controladas a respeito de normas regulamentadoras. O Ministério do Exército e outras entidades fazem uma série de normas regulamentadoras e a gente vai discutir um pouquinho a respeito delas para que a gente entenda como é que isso acontece, como é que isso procede. Quando se fala em alcance de um disparo de arma de fogo, nós temos que realmente sempre observar basicamente três distâncias. Nós temos um alcance máximo, nós temos um alcance útil e temos um alcance de precisão. Alcance máximo seria o quê? Seria aquela distância entre a boca do cano e o final da trajetória de um projétil, quando esse projétil na sua trajetória não alcança nenhum obstáculo. Então o alcance máximo seria aquela distância da boca do cano até o final, até o local onde esse projétil atingiria então o solo, final da sua trajetória. Já o alcance útil seria aquela distância em que determinado projétil ainda teria energia suficiente para incapacitar um agressor, mesmo esse disparo não tendo sido realizado numa região vital, num órgão vital. Obviamente que isso é um assunto extremamente polêmico. Outros fatores devem ser considerados quando se fala em incapacitação de um ser humano, A compleição física, tamanho, peso, tudo isso vai influenciar diretamente e por isso é um assunto bastante polêmico. O que a gente pretende dar aqui são dicas rápidas, são informações rápidas, didáticas, para que a gente tenha uma pequena noção a respeito de um universo tão grande que é um disparo de arma de fogo. Outra distância a ser observada então seria a distância de precisão, que seria aquela distância em que um cidadão, um ser humano, teria capacidade de acertar com relativa precisão, e eles consideraram para isso um alvo quadrado de aproximadamente 300 milímetros de lados, em que o ser humano então tivesse, na grande maioria das vezes, a capacidade, com uma arma de determinado calibre, usando as munições daquele calibre, acertar na maioria das vezes esse alvo com absoluta e intensa precisão. São três distâncias diferentes e a gente vai recorrer um pouquinho ou discorrer um pouquinho a respeito de cada uma delas. Quando falamos em disparos de arma de fogo e alcance de disparos de arma de fogo, temos que levar sempre em consideração um fator bastante importante, que seria a energia que esse projétil carrega. A energia cinética desse projétil. E a fórmula da energia cinética, ela se dá pela massa do projétil, ou seja, a quantidade de peso que esse projétil tem, que deverá ser multiplicada pela velocidade que esse disparo tem em determinado ponto de sua trajetória, ao quadrado, dividido por 2 vezes a força da gravidade. Essa é a fórmula da energia cinética e com ela a gente pode dirimir ou sanar diversos tipos de dúvidas, inclusive algumas a respeito do alcance de armas de fogo. Para utilizar perfeitamente então a nossa fórmula, nós precisaremos saber o peso desse projétil, precisaremos saber a velocidade que esse projétil foi disparado naquela distância em que gostaríamos de medir, e sabemos, obviamente, que a força da gravidade, a aceleração da força da gravidade, tem uma medida de 9,81 metros por segundo ao quadrado, obviamente tomando essa medida ao nível do mar. Como anteriormente eu conversei com vocês, eu falei com vocês, o comprimento do cano
é extremamente fundamental para que a gente defina então a velocidade, o aproveitamento da queima da pólvora durante o seu percurso, o trajeto do projétil dentro do cano, o aproveitamento de pólvora, a queima de pólvora nesse percurso. Isso vai definir a quantidade de energia que eu vou utilizar para expulsar esse projétil para fora do meu cano. Então a quantidade de pólvora tem um fator bastante importante, né, e também o tipo de pólvora tem um fator bastante importante nesse disparo, e o comprimento do cano é um dos fatores também que define aí a quantidade de pólvora que vai ser aproveitada para essa queima. Para ser bastante objetivo, né, vamos falar do calibre 38. O calibre 38 utilizado nos revólveres, na grande maioria aí dos agentes de segurança privada, principalmente os vigilantes, né? Que seriam aquelas armas que normalmente o pessoal me pergunta: mas o tiro 38, como é que tá? Como é que é? Qual é o alcance máximo? Como é que funciona isso tudo? Então vamos aqui falar do calibre 38 agora, e aí em outras oportunidades a gente acaba estendendo isso para outros calibres do interesse de vocês. O calibre 38, então, nós temos essas três distâncias: o calibre de distância, o 38 para a sua distância máxima, em que a gente poderia considerar a distância máxima que um projétil de calibre 38 atingiria, seria em torno dos seus 1000 metros, utilizando-se para isso um cano de 4 a 6 polegadas. Eles dariam mais ou menos aí, essa distância máxima de alcance para um calibre 38, obviamente com a munição aí normal de fábrica, produzido pelas fábricas nacionais. Já como alcance útil, ou seja, aquela distância em que um projétil de arma de fogo ainda teria capacidade suficiente para incapacitar um agressor, né? No calibre 38 a gente pode também, em função do tamanho do cano, considerar distâncias entre 450 a 550 metros. Percebam que é uma distância bastante eficiente, ainda bastante elevada para um calibre que normalmente é utilizado em distâncias mais curtas para defesa pessoal. Como distância precisa, distância de precisão, o calibre 38 ele estaria aí dando uma precisão bastante razoável, novamente falando em tamanho de cano de 4 a 6 polegadas, até em média de 200 metros. Então, seria aquela distância em que um atirador normal conseguiria, na grande maioria das vezes, acertar com precisão um alvo de 30 centímetros de lado ou de 300 milímetros de lado, na grande maioria dos seus disparos. Com certeza, o que a gente conversou aqui, o que a gente comentou aqui, são dados bastante pequenos em relação ao universo que isso pode acontecer, né? Tipos de projéteis, modelos, etc., várias quantidade de tipos de munição para o mesmo calibre, né? Tamanhos de canos diferentes, raiamentos. Então tem uma outra gama enorme de objetivos aí que podem influenciar aí nesse disparo, mas na grande média, na grande maioria dos disparos, essas seriam então para o calibre 38 as medidas aproximadas de distância máxima, de distância útil e de distância de precisão. Espero que tenham gostado e vamos conversar aí mais adequadamente a respeito de outros calibres. Mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões aí. Se gostaram, dá um likezinho lá, e saibam que a gente está aqui para poder conversar juntos, dirimir as suas dúvidas e progredir em nossas profissões. Técnica e tática é aqui, TIT.